Pronto, está com você agora. Ganhei. Foi? Não, né? Não, ainda não. Aí, agora foi. Tá carregando aqui. Aí, foi. Vendo direitinho. Tá? Como é que você fez isso? Que legal. Ó, genial. Muito bom. Tá bom, vou ficar quieta. Pode começar. Então, pessoal, obrigado pelo convite, Pamela. Como ela falou, né? Sou Luiz Fernando Varela, sou médico emergencista. Sou um grande parceiro aí da ideia da Liga desde que ela deu os primeiros passos aí, né? Eu sou carioca, estou falando com vocês de Porto Alegre. Em 2008, depois de me formar em medicina lá no Rio de Janeiro, vim para Porto Alegre fazer a residência de emergência no HPS, quando não era nem uma especialidade ainda reconhecida, né? Então, em 2008, quando eu entrei na residência, eu tive o prazer de conhecer o ultrassom logo no primeiro mês de residência, primeira semana, né? E desde então, aquilo ali virou uma bola de neve. Cada vez mais, o Lomo ele ganha funcionalidades, ganha aplicações e ganha espaço, né, junto ao médico e junto ao paciente. Trabalho no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, onde sou também coordenador da residência médica de medicina de emergência. E quando recebi o convite para conversar com o pessoal da Liga de novo, a gente estava discutindo, né, do que falar, e aí eu falei, bom, vamos falar de ultrassom, né? Porque eu sempre gostei de falar, de difundir a ideia de medicina de emergência, principalmente para a graduação médica, porque eu sempre me via nos acadêmicos de hoje que adoram emergência, que adorariam poder trabalhar em emergência, mas que, por desconhecimento, né, acabava não tendo na emergência, na medicina de emergência, um ponto possível, né, um destino provável. Então, eu sempre falo que eu gostaria de ter ouvido muito do que eu falo e vejo meus colegas falarem hoje, quando eu estava lá no primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade, quando eu queria fazer emergência, mas achava que o único caminho possível era sair do Brasil, né? Então a gente veio falando assim, vamos falar de POCs e tal. Aí tá, então POCs para graduação, perfeito, um assunto bem alinhado. Mas o que de POCs, né? A gente vai ter ali pouco mais de uma hora, pouco menos de uma hora aqui para conversar. Não vou ter a ambição de ensinar ultrassom para vocês, ainda mais à distância, né? Em EAD. A gente pode até falar da teoria, né, dessa interface, mas o que vai fazer aprender ultrassom e consolidar mesmo o aprendizado é o tempo probe. É o tempo junto ao aparelho, junto ao paciente, fazendo exame, mesmo que todos eles venham normais. Porque quanto mais a gente faz exames normais, quanto mais a gente se habitua com o normal, mais fácil a gente reconhece o anormal. E o nosso goal, muitas vezes, é exatamente isso, é identificar o anormal, né? Mas aí eu fui além, né? Pensando na graduação, pensando no ensino médico, pensando nas inúmeras possibilidades que o ultrassom pode trazer, né, para os estudantes, eu achei uma que me despertou um interesse em especial em citar, né? Porque quando a gente fala de ultrassom, a gente vai falar que o ultrassom point of care, né, o POCUS, né, como o próprio nome diz, é o point of care,
é o padrão ouro, é o cuidado ouro, né? Em termos de qualidade, né? De segurança. Então, muito se fala sobre ultrassom, mas talvez meu intuito hoje é, além de abrir um pouco mais a cabeça de vocês para o assunto, é mostrar um ponto que pouco se diz sobre essa ferramenta fantástica que a gente tem disponível, né? Que faz a gente, como médico, voltar à beira do leito do paciente. Para isso, é que meu passador aqui falhou. Deixa eu ver se eu passo o manual. Para isso, eu vou contar para vocês uma história. Tá? Dividi minha apresentação aqui em 3 atos, já que a gente vai falar de história. E esse primeiro é exatamente para contar para vocês, né, um pouquinho aqui de uma história que vai introduzir o nosso assunto. Né? Início do século XI. O cenário era a Europa medieval. A prática médica na Europa medieval, na Idade Média, né, na Idade das Trevas, ela era muito arcaica. Vocês imaginem que o médico, né, além de pouco poder fazer diante do conhecimento que se tinha, né, naquele cenário, né, ainda era muito escasso o recurso. Então, só quem tinha mesmo acesso a médicos eram a alta casta da sociedade, né? Uma ínfima minoria, né, que basicamente tinha o seu atendimento resumido a uma gorda cobrança e uma sangria para limpar os humores. Para o resto da população, a grande maioria dos miseráveis, né, sobrava uma figura médica, né, que era conhecida como barbeiro cirurgião, que diante dos dogmas da Igreja Católica, né, era visto como um charlatão, era visto como bruxo, literalmente. E era nesse cenário que se desenrola a história de Robert Cole, o Rob Cole, um menino de 9 anos, que tinha 4 irmãos e que teve os pais acometidos por uma doença, uma peste, que assolou boa parte da população naquela época. E ele, sendo o mais velho dos irmãos, longe dos pais, longe do cuidado dos pais, não sabia o que fazer para levar a família, né, para cuidar da família. Como era hábito daquela época, alguns familiares adotaram os irmãos mais novos ou foram direcionados para famílias amigas, mas ninguém queria aquele jovem de 9 anos, que para aquela época já não era tão jovem assim. Até que um amigo do falecido pai, né, falou para ele: "Ô, Rob, você sabe fazer conta, sabe lidar com as palavras, sabe lidar com as letras, teve algum ensino aí diferenciado, então eu sei quem é que pode tomar conta de você." E foi assim que a história do jovem Rob se misturou com do Henry, que era um barbeiro cirurgião. E como eu falei, os barbeiros cirurgiões, eles tinham aquela fama assim de pessoas não confiáveis, né, curandeiros, muitas vezes caçados pela Igreja Católica. Por isso eles viviam passeando, né, migrando de vilarejo em vilarejo, não só cuidando das doenças, cuidando das afecções, né, mas também levando entretenimento. E o jovem Rob se junta com o barbeiro cirurgião chamado Henry,
né? E passa a acompanhá-lo nessa jornada, aprendendo os truques, né? Desde cuidados simples, de curativos, né? Até coisas mais complexas para a época, como uma cirurgia de catarata, né? Que hoje a gente faz com uma simplicidade tremenda, mas que se a gente parar para pensar, fazer isso 1000 anos atrás, do jeito que faziam, né? não era, não era uma coisa tão simples assim. E aprendeu também os traquejos de entretenimento, né? Como todo bom curandeiro, ele tinha o seu elixir que vendia, e aquele elixir que cura tudo, né? Em alguns lugares aqui a gente ainda fala que tem a garrafada, né? Você toma para dor de dente, toma para resfriado, toma para pereba, toma para cegueira, toma para calvície, né? E para tudo cura. Na verdade, para nada faz efeito. Essa história que eu estou contando para vocês está nesse livro aqui, chamado O Físico, do Noam Gordon. É um livro que foi escrito, lançado em inglês na década de 80. Poucos anos depois, a tradução para o português chegou aqui no Brasil, e não só desse primeiro livro, mas como dos outros que completam a trilogia, né? E outros desdobramentos da mesma série. Então, como vocês podem ver, né, essa carroça que vem aí é a carroça que chegava fazendo praticamente eventos de venda de cura. É claro que tinha um grande percentual de charlatanice nisso tudo, né? Um pouco grau de resolutividade, ciência que é bom, praticamente zero. E naquele tempo a gente aprendia assim, né? Aprendia os ofícios acompanhando alguém que executava e vendo. Era literalmente o que a gente diz hoje, né? Fala aprender na orelhada, né? Vai vendo como se faz, vai fazendo, vai repetindo. E o jovem Rob seguiu os caminhos do barbeiro, né? Nesse tipo de assistência. O barbeiro acabou, por motivos aí do livro, não vou dar spoiler, né? Que eu tenho a esperança de que alguém se anime para ler esse livro aí, que é fantástico mesmo, né? Mas, enfim, por motivos aí do livro, o barbeiro se afasta, o Rob vira o próprio barbeiro, e ele sempre foi muito curioso. Ele queria entender o porquê que se fazia determinado procedimento para ajudar uma pessoa em determinada situação. E o barbeiro sempre foi muito limitado nisso aí, né? Ele falava, bom, é assim que a gente faz, é assim que resolve, né? E sem nunca perder a chance de vender o elixir, mesmo sabendo que não resolveria de nada. Isso sempre incomodou muito o jovem Rob, até que ele, quando era barbeiro, já tinha sua própria carruagem e passava peregrinando aí pelos vilarejos, né, prestando atendimento e conseguindo o seu ganha-pão. Quando ele se depara com um acidente no meio da estrada e vê um médico judeu atendendo o paciente de uma maneira totalmente diferente, muito mais equilibrada, muito mais organizada, muito mais sistematizada, né? E podendo transmitir para o Rob o que ele fazia e por que ele estava fazendo. O Rob se encantou com aquilo ali, né? E perguntou, quero aprender isso, como que eu faço? Ele falou, bom, entra um pouco aí da história, né? Lá na Europa católica, Oriente Médio, fora da idade das trevas, né? Anos-luz à frente da Europa medieval, já com suas escolas, faculdades, né? Tinha esse conhecimento para dar, porém não aceitavam os católicos. Ele não era muçulmano, tampouco judeu, que tinha também uma boa penetração nesses dois mundos.
E o jovem médico falava, lá na escola, só se for judeu ou muçulmano, é caro, você, como posso ver, não pode pagar, então não tem como você fazer. E o jovem Robbie não se conformou com aquilo. A segunda parte do livro é basicamente a jornada dele até chegar no Oriente Médio. Como era muito comum naquela época, ele se juntou a uma caravana para atravessar a Europa. E lá chegando, ele falou: bom, vou ver como é que eu faço para entrar na faculdade. Primeiro eu tenho que chegar lá. Então, é uma boa parte do livro, nessa trajetória, ele conhece, né, uma pessoa que o ajuda a bolar um plano para ele poder iniciar na faculdade. Né? E a terceira e última parte do livro é ele já na faculdade, né, aprendendo com os grandes mestres. E é legal que no livro eles misturam um pouco da ficção com realidade, tem um grande trabalho histórico por trás disso aí, né? Então, mostra a história, mistura na ficção a história de dois grandes médicos, né, daquela época, né, junto com histórias sensacionais, de dar inveja a qualquer roteiro de IA, né, de plantão médico. Né? E o que ele vê, o que ele busca nessa faculdade é exatamente esse tipo de ensino, é poder entender, ver o paciente e poder entender o que está de errado, poder entender como que funciona o corpo, né? Fazer toda essa parte do aprendizado médico que durante anos se manteve desse jeito. Né? O único recurso que se tinha naquela época era estar próximo do paciente, era poder sentir o paciente, sentir os cheiros dos pacientes, o cheiro das eliminações, textura, ver a coloração da pele, das mucosas, né? Sentir a resistência, tocar no paciente e fazer o exame físico que a gente tem de forma tão batida durante a semiologia médica aí na graduação. Né? Como eu falei para vocês, isso era início do século XI. Durante muito tempo, a gente permaneceu somente com o exame físico e muitos poucos recursos à nossa disposição. Né? O primeiro registro que se tem de alguma coisa, né, que nos auxiliou no exame físico, dando origem ao estetoscópio que a gente tem hoje, é de 1816. Vocês veem aí na ilustração, né, um único tubo para fazer a ausculta, que foi se aperfeiçoando. Então, até 1800, mais ou menos, a única ferramenta que a gente tinha disponível eram nossos olhos, nossas mãos, né? Nosso nariz, nossa boca, nossos ouvidos. O estetoscópio ele veio a revolucionar a medicina. Né? Agora a gente podia, de uma maneira muito mais acurada, né, escutar e identificar e distinguir sons de dentro do corpo do paciente. E é claro que o conhecimento médico e o conhecimento da anatomia também permitiu correlacionar esses achados com o que a gente ouvia. Né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que até então o que a gente tinha de recurso era exatamente isso. Estou admitindo aqui o pessoal, tá? Desculpa. E 1895, né? Foi quando acidentalmente a gente começa a ter o raio-x, né? Como um auxílio, uma possibilidade de auxílio na nossa conduta investigativa, né? E terapêutica. Né? Então, percebam que de 1800 até
1900, né? 1901, quando teve um Nobel aí por essa descoberta acidental da radiação ionizante, o que a gente tinha era só o estetoscópio, né? E aí, em 1900, entra aí a radiografia. 1960, a gente já passa a ter o ultrassom, né? E aí vocês veem o tipo de equipamento que era o ultrassom, o paciente submerso numa banheira com água para poder ter o contato, né? Para a gente poder passar a usar o ultrassom como uma ferramenta diagnóstica. 10 anos depois, 1970, aí já começa a parte da ecografia, da tomografia, né? 1980 já entra a ressonância, uso de contraste e todos os aperfeiçoamentos, né, que nos permite ter a tecnologia que tem hoje. Isso trouxe um grande benefício, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que com grande poder vem grande responsabilidade. E muitas vezes a gente não tem feito jus à responsabilidade que a gente tem. A gente acaba transformando por diversas circunstâncias. Seja, a gente vai sempre alegar a segurança do paciente, né? Mas a gente sabe que tem um pouco da segurança do atendimento médico, né? Tem um pouco afinal de contas, ter o exame disponível, ter a tecnologia disponível, né? Mas a gente sempre acha uma maneira ou outra de sobrepujar o nosso exame com o nosso exame físico, o nosso contato com o paciente com exames complementares. E aí, nessa charge aí que eu coloco da tomografia, parece que às vezes dá vontade, né, de colocar um tomógrafo assim, na entrada da emergência, na entrada do hospital. Todo paciente que entrar assim já ganha logo uma tomografia para a gente poder conversar, né, já sabendo do que tem. Até porque a demanda dos pacientes também mudou. Isso aí acaba sendo mais um fator, né? Então, percebam que durante milênios aí a gente não tinha nada de recurso, né? E nos últimos 200 anos, mais ou menos, é que a coisa mudou de figura. E a evolução que a gente teve nesses últimos anos foi tão maior do que nos séculos que antecederam, né, que às vezes é difícil a gente lidar com tudo isso, né? E acaba a gente se calcando aí na era dos ultra especialistas, né? Deixando um pouco a essência da medicina, né, de lado. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, finalizando a história do jovem Rob que cruzou a Europa em busca de conhecimento, né, para buscar se aprimorar, né, na qualificação como médico, como assistente, né, de saúde, né, é perguntar qual tipo de médico que você quer ser 1000 anos depois do Rob. O médico que se afasta e fica só pedindo exame, ou o médico que chega junto, fica ali na beira do paciente, na beira do leito do paciente, examina, né, conversa, gasta tempo, né, fica ali tentando extrair o máximo de informação possível daquele contato, mesmo que esse contato e essas informações tenham sido limitadas, né, quando comparadas à quantidade de informação que a gente pode vir a ter através de exames, né, de outras tecnologias. Segundo ato. Deixa eu molhar o bico. Com a Viram, canequinha. né? Exatamente, também, importantíssimo. Justíssimo. Tá aqui. Essa aí é a caneca que eu ganhei de Dia dos Pais. São as duas que eu mais uso. Tá? Ai, que bom. Bom, finalizei o grande o ato, o primeiro ato, com
com essa questão filosófica aí que vai ficar martelando no nosso inconsciente enquanto a gente conversa do segundo ato. E quero trazer uma apresentação aí agora diferente. Vamos. Surgiu aqui uma janela de conversação. Caso 1. Denise, 27 anos, da entrada no departamento de emergência, como é que falaram aqui comigo? Tá. Denise, 27 anos, deu entrada no departamento de emergência com uma forte dor abdominal. O médico plantonista prontamente foi lá, prescreveu uma analgesia, fez um exame físico rápido nela, viu que quando apertava o abdômen e soltava, ela tinha uma descompressão bem dolorosa e percebeu que estava diante de, ao que tudo indicava, um abdômen agudo. Só que aí era 3 horas da manhã e ele estava no hospital lá do interior. Ele precisava fazer alguma coisa por essa paciente. A tomografia mais próxima estava na cidade ao lado. 35 minutos de transporte. Ela agora tinha os sinais estáveis, mas estava com a dor progressivamente pior, não respondendo bem à analgesia. E a gente só dispunha de raio-x. O que a gente poderia fazer por essa paciente? Bom, nessa realidade que eu descrevi, a gente vai lançar o raio-x e, contanto que tenha um pneumoperitônio para a gente indicar a pronta transferência, já com indicação cirúrgica, né, ele não nos ajudaria muito, né, principalmente no caso dela, que não se tratava de alguma obstrução mecânica, por exemplo, do intestino. O caso dela, essa mesma paciente, se chegasse num departamento de emergência, onde tivesse disponível o ultrassom à beira do leito, né, o ultrassom point of care, que a gente pudesse agregar no nosso exame físico e ver que na barriga dela tem líquido livre e que, diante do contexto de uma mulher em idade fértil, com uma forte dor abdominal, com um quadro com sinais de gravidade iminente e líquido livre na barriga, tudo que a gente tem que fazer é pedir um teste rápido de gravidez. Porque, se vier positivo, essa paciente está com uma gravidez ectópica que tem indicação inequívoca de cirurgia, né, até que se prova o contrário. E assim ela seria ou já indicado o transporte direto sem demorar, ou já ir direto, né, para o bloco cirúrgico se tivesse o suporte adequado. Caso 2. Esse senhor aí, próximo dos 50 anos, hipertenso, tabagista, chegou na emergência com uma dor que começou mais em flanco, hipocôndrio direito, foi meio irradiando para a região inguinal, estava ali pela região periumbilical, irradiando por vezes para o escroto. Então, era uma dor ainda se localizando, mas abdômen inferior, e ele não sabia o que acontecia. Quando questionado como é que estava para urinar ou fazer os hábitos urinários, ele achou que tinha realmente dado uma ardida e diminuído um pouquinho o volume. Enfim, um paciente a que tudo indicava era uma cólica renal e que receberia o anti-inflamatório, o analgésico, né, o exame de sangue, o exame de urina, e aí dependendo do serviço, do prestador de serviço, né, mas diante de tantos casos que a gente tem acesso, né? Isso não é nenhum caso atípico no plantão. O problema é que esse cara, ele chegou com essa dor, mimetizando uma cólica renal, né? Só que o departamento de emergência que ele estava tinha ultrassom.
E assim que o ultrassom foi colocado em cima da barriga dele, a aorta saltou aos olhos, né, com um diâmetro muito aumentado. Então, um caso onde a gente não daria muitos sinais de gravidade, né, não daria muita bola. Bom, afinal de contas, é apenas mais uma cólica renal, né, na emergência. Na verdade, era um aneurisma de aorta roto, né, e a indicação desse paciente não era anti-inflamatório e analgésico, né, era cirurgia. Essa paciente, ela chegou na emergência, né, como vocês podem ver, é uma paciente jovem, né, fazia uso de anticoncepcional, tinha tido uma fratura na perna, uma luxação na perna, estava há 3 semanas usando aquela botinha, né, de imobilização, e ela começou com uma falta de ar, que teve uma piora progressiva nos últimos dias, que se intensificou nessas últimas horas e motivou o atendimento. Para essa paciente, com fatores de risco e uma clínica sugestiva, ao que tudo indicava, era uma embolia pulmonar. E o tratamento para uma embolia, quando essa mesma paciente começou a chocar, começou a afundar clinicamente, né, é o trombolítico. É usar uma medicação para afinar o sangue e dissolver o trombo que a gente supôs que se atravessou na circulação pulmonar, causando a embolia pulmonar. Por isso ela tinha esses sintomas. Estavam pegando o trombolítico na farmácia e fazendo a diluição, o ultrassom estava ali do lado. E aí a gente falou, bom, se é uma TEP mesmo, a gente vai ver na ecocardiografia sinais de embolia pulmonar. Então vamos procurar por um VD alargado, né? Aumentos de pressão de câmaras direitas, olhar veia cava, né? Vou olhar o pulmão, ver se já tem repercussão clínica, sinais de congestão. E, para nossa surpresa, né, quando a gente colocou o ultrassom no pré-córdio da paciente, viu o coração nadando no meio de líquido. Foi só o tempo de falar, enfermeira, já começou o trombolítico, então suspende, agulha, vamos tirar esse líquido de dentro do mediastino, né, de dentro do pericárdio, para liberar esse coração, porque o que ela tem não é uma embolia, né, é um tamponamento cardíaco. Que a gente foi descobrir 2 semanas depois da internação, que era uma paciente lúpica, né, abrindo o quadro exatamente, né, com essa questão aí da serosite causando tamponamento. Se a gente não tivesse o ultrassom ao nosso lado, a gente não teria condições de levar essa paciente para a tomografia, dado a gravidade dela, tanto é que tinha indicação de trombólise, e a gente acabaria por perder essa paciente, né, por achar que não teria outra maneira senão tomografando, para saber o que estava se passando ali dentro. E esse último caso, eu acrescentei há pouco nas minhas aulas, porque aconteceu há pouco comigo, né? Comigo e com um residente meu. Paciente jovem, chegou na emergência, com bastante dor abdominal, edema e uma dor absurda. Ele tinha sido atendido, primeira consulta, né, nas fichas, né, do pronto atendimento, recebeu analgesia, não melhorava, a gente colocou ele para dentro, maca, otimizar a analgesia, vamos entender melhor o que está se passando, né? E a análise ali, ao breve exame do paciente, à beira-leito, né, com a história coletada, era uma torção de testículo, né, mais uma torção de testículo na emergência. Já pedimos a ecografia, né? O ecografista já está avisado aí, já pedimos urgência, inclusive, então
né, que a gente pediu e ficou de braço cruzado, né? A gente pediu urgência no exame, né, porque sabe que um quadro desse tem uma característica tempo dependente, né, na questão de, de gravidade, né, de evolução do caso. Um residente meu me falou, vamos fazer uma eco? Aí eu falei, cara, eu não sei muito bem ver, assim, torção de testículo, tal, nunca peguei bem, assim, como é que era a eco de testículo, não tenho muita experiência e tal, a gente já pediu ali, né, vamos ver. Mas vamos falar com o radiologista de novo, que aí, no que ele estiver fazendo, a gente acompanha, né, e vamos aprender, é isso aí, beleza. Então, vamos lá. Levamos, né, em seguida o paciente lá, deitou na sala da ecografia, não levou 2 segundos, eu acho. Quando o ecografista colocou o transdutor em cima do escroto do paciente, o que a gente viu ali não tinha dúvida. Era intestino. E as austrações e a configuração, a anatomia de uma alça intestinal ali era inequívoca. Então, o paciente não tinha uma torção de testículo. Ele tinha uma hérnia encarcerada, uma hérnia de alça intestinal para o escroto. Também era uma indicação cirúrgica, né? Foi para a cirurgia de imediato e tudo se resolveu bem. Mas que eu sempre falo nesse caso e penso, tudo bem, eu não sei ultrassom de testículo, mas isso não é justificativa para eu não fazer ultrassonografia. E essa visão assim me deixa muito claro, né? Essa perspectiva. Então, a gente sabe da semiologia que tem a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Esses pilares do nosso exame físico, a beira-leito, eles já estão bem consolidados, né? Desde o século XI até antes, a gente vinha fazendo isso já. É hora da gente usar a insonação, usar a ecografia, usar o som, ondas sonoras também, né, incorporado ao nosso exame físico. Porque a gente não precisa encaminhar o paciente para outro setor ou esperar muito tempo, né, para ter as respostas que a tecnologia e exames complementares podem nos dar. A ultrassonografia, a beira-leito, ela nos acrescenta tanto a semiologia, né, que já desde 2008 aí do JAMA Cardiology, esse artigo aí vem pregando e virou meio que um mantra na comunidade do POCUS, né, que é a incorporação da ecografia ao exame físico, né? Todo registro que a gente faz, né, em todos os aspectos e de todos os sistemas do paciente, onde a gente adota, né, nessa sistematização a inspeção, palpação, percussão e ausculta, a gente pode e deve fazer também a ecografia, né? E aí, o que a gente tem, né, de ecografia? Eu vou dar uma pincelada nas possibilidades, nas aplicações de ultrassom que a gente pode ter, né, sem entrar no mérito, né, de como fazer o exame, achados e particularidades, né? Meu intuito aqui agora é explorar um pouco das aplicações, porque o ultrassom ele vai muito além do FAST, né? Ele vai muito além do Blue, né? E se por acaso vocês até agora só conhecem FAST e Blue, que são os protocolos, né, do ultrassom aplicado no trauma e do ultrassom aplicado nos casos de dispneia, né, o ultrassom de pulmão, né, eu me arrisco a dizer que vocês já sabem mais do que a grande maioria dos acadêmicos a respeito de POCUS. Mas além do ultrassom no trauma e o ultrassom para dispneia,
são tantas outras aplicações, né, que eu vou citar algumas, vou deixar inúmeras de fora, né, e acho que ainda vou conseguir cansar vocês. Porque, vejam bem, a questão aqui, ultrassonografia intracraniana. Ah, mas isso aí é coisa do Doppler, do Doppler transcraniano, isso é coisa do neurologista. Não. Tudo que eu vou apresentar aqui é ultrassom à beira do leito, feito por médicos não radiologistas. Né? Na grande maioria, emergencistas, né? Ou também intensivistas e internistas. Porque, apesar de eu enviesar a minha apresentação mais para o uso na emergência, né? O uso do ultrassom incorporado ao exame físico, ele vale no leito da emergência, mas vale igualmente também para a maca do consultório, né? Do cardiologista, do clínico geral, né? Do dermatologista. Então, o ultrassom intracraniano, né? Ele nos dá inúmeras possibilidades. A gente consegue visualizar, né? E, obviamente, a partir do momento que a gente vê, a gente faz diagnóstico, a gente consegue inferir evolução, gravidade, tamanho, repercussão, né? E é sempre bom lembrar que nenhuma informação que a gente adquire pela ultrassonografia isolado, né, vai ser a chave de todas as respostas, de todas as perguntas, né? Mas, muitas vezes, uma simples pergunta que a gente faça na condução daquele paciente, que o ultrassom tem a possibilidade de nos dar essa resposta, inserida num contexto clínico, né, pode sim fazer a diferença, né, entre a vida e a morte daquele paciente, como a gente viu nos casos relatados há pouco. Né? Então, hemorragia subdural, hemorragia intraparenquimatosa, desvio de linha média, né? Que é mais vegetação, né, dentro de ventrículos, vasoespasmo, diagnóstico de morte cerebral, tudo isso a gente consegue fazer no ultrassom transcraniano, à beira do leito, né? Cientificamente comprovado, né, que uma rápida curva de aprendizagem é capaz de tornar médicos não radiologistas, né, em provedores funcionais, né, e efetivos do ultrassom. O ultrassom ocular, né, que se relaciona aí, a gente vê através da mensuração do nervo óptico, né, indícios de hipertensão intracraniana, mas também nas próprias afecções oculares, né? Então, descolamento de retina, né? Hemorragia intraocular, aumento de pressão intraocular, paciente com vítima de trauma, com edema palpebral, a gente não consegue aferir reflexo pupilar, né? Um dos olhos, a gente consegue, através do ultrassom, ver se a pupila reage pelo reflexo consensual, né? Então, tem aplicações bem interessantes, né? Ecografia de via aérea, né? Não é ecografia pulmonar, é ecografia de via aérea, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você vai introduzir um tubo na garganta do paciente. Para saber se o tubo está no lugar certo, padrão ouro, né? Além de visualizar a passagem das cordas vocais, padrão ouro de recurso, de ferramenta, é a capnografia. Vocês têm capnografia? Se não tiver, tem que ter. E se tiver, tem que saber usar. Tá? Uma ferramenta, né? Como grande parte dos lugares não tem a capnografia, né? Acaba usando o raio-x, né? Para ver, ou o tempo. Vai ventilando aí e vê. Vamos escutar para ver, né? E aí a gente pega também a parte da ausculta, que dentro de um ambiente controlado, como a sala vermelha, por exemplo, de uma emergência, é uma coisa. Agora, imagina você entubando um paciente
cheio de sangue na boca, cheio de dente quebrado, né? Numa rua mais ou menos escura, né? Com sirene, com familiar em volta, né? Com polícia em volta, com populares gritando, né? Com espaço reduzido para você trabalhar, né? Então, será que nesse cenário a ausculta epigástrica vai te resolver a certeza de que você colocou o tubo no lugar certo? Então, o ultrassom, né, resolve também mais esse problema, porque a gente consegue, através da ultrassonografia da traqueia, né, saber se o tubo está no lugar onde a gente quer. Né? Uma ultrassonografia da traqueia e do esôfago, né? Já que é o esôfago que a gente vai atentar. Uma vez que o esôfago é um espaço relativamente um espaço morto, né? Como se fosse um espaço pleural ali, é um espaço virtual. Então, na ecografia normal, a gente não vê o esôfago. Se você entubar o esôfago, vai abrir e aquela coluna ali do tubo, aquela coluna de ar vai, né, te mostrar o esôfago, mostrando que, já que você está vendo ele, né, e não deveria estar vendo, o seu tubo não está na traqueia onde deveria estar. Né? Então, antes de dar a primeira ventilada, você tira o tubo, né, e realiza novamente o procedimento. E sabendo que, se porventura esse paciente chegar na situação onde ele não ventila, né, e não intuba, não oxigena e não intuba, que a gente vai ter que partir para uma crico. E a localização da crico vai ser feita e confirmada através do ultrassom, onde a gente vai poder fazer a ultrassonografia, né? Ali também traqueia, né? Cartilagem, né? E membrana, para poder deixar já marcado, já definido, se meu plano A, meu plano B, meu plano C, meu plano D de intubação não funcionar, meu plano D vai ser a crico e o local vai ser aqui. Né? Então, além de te dar segurança em localizar o ponto certo, né? Também te dá tranquilidade já fazer esse planejamento, né? Das etapas que podem vir a ter, né? Sua tentativa de intubação, né? E não só a você, mas também a equipe, né? Porque a crico é aquela coisa, a gente treina, a gente vê como faz, reza para não fazer, mas se chegar à situação, a gente vai ter que dar o nosso jeito. Né? Então, quanto mais a gente conseguir se cercar, né, de ferramentas que otimizem nossas chances de sucesso, melhor. E depois de intubar, né, a gente pode ver também se o tubo está no lugar certo, para ver se ele está levando ar para os pulmões. Né? E aí a gente pode fazer ultrassom pulmonar, ver também se nossas ventilações causam, né, deslizamento pleural, causam a expansão torácica, né, através do ultrassom, onde a gente consegue, de maneira objetiva, visualizar, né, se está tendo esse movimento do pulmão ou não. Mas antes de chegar no pulmão, tem, né, o acesso central aí, a veia jugular interna, clássico, né, um sítio seguro, né, ponto de partida para todo mundo que começa assim no ultrassom, uma vez que a gente já tem uma vasta literatura provando que é muito mais seguro a gente fazer qualquer intervenção guiada por ecografia do que as cegas. Né? Então, a gente tem os marcos anatômicos, né? A gente localiza o trígono, a gente sabe aonde mirar a ponta da agulha, a gente sabe para onde direcionar a agulha no que introduz no pescoço do paciente para achar o vaso, mas quando a gente tem o ultrassom à disposição, a gente pode deixar de lado essas referências anatômicas, porque a gente consegue, literalmente, guiar o nosso procedimento pelo ultrassom. Então, a gente vê o trajeto que a agulha está fazendo, a gente está acompanhando a ponta da agulha, por onde ela está passando, aonde a gente quer chegar com ela, né? E isso aí já é incorporado às boas práticas médicas, não tem muito que fosforilar, assim, isso é etapa passada, assim, já teve um pouco de uma rusga, assim, né,
o pessoal de cirurgia, o pessoal da anestesia, o pessoal da ecografia, né? Quando se disseminou que é fácil, seguro, né? E aplicável, né? A médicos não especialistas, né? de imagem, teve uma primeira resistência que já foi há muito vencido. Então, hoje, a gente dispor de um ecógrafo e realizar procedimento às cegas não tem muita justificativa. Tá? Quer treinar, vai para o laboratório de simulação. E aí chega, né, o Comeu protocolo... até. Alguém chamou? Não. Muta ela para mim, por favor, Varela. Aí, foi. Beleza. Então, chegamos no protocolo Blue, o ultrassom pulmonar, né? Causa de dispneia. Esse protocolo Blue aí veio em 2008, né? E veio como uma coisa bem inovadora, assim, né? Porque como é que o ultrassom vai examinar um órgão aerado, já que o som não se, né? O ultrassom não se propaga ali no ar? Então, como que a gente vai avaliar? Como é que é possível a gente usar a ecografia para avaliar pulmão, né? Isso aí, em 2008, foi lançado assim como um divisor de águas, né, me arrisco a dizer, para ecografia à beira-leito, porque foi provado, né, que mais de 90% de efetividade nos exames para fazer, através de uma rápida avaliação ecográfica, a distinção das principais causas de dispneia, embolia, pneumotórax e pneumonia, né? Então, o Daniel Lichtenstein, que é o médico italiano, considerado o pai do ultrassom pulmonar, né, nos apresentou em 2008, né, já foi corroborado por inúmeros outros artigos, inúmeras outras pesquisas, e até hoje a gente aplica a essência do protocolo Bloom a todo paciente que está Bloom, a todo paciente que está cianótico, né? A ecocardiografia à beira-leito, para o não ecocardiografista, né? É uma prática também cada vez mais disseminada, agrega um monte de informação para o nosso pensamento clínico, né, junto ao paciente, e pode efetivamente mudar as condutas, né, como o caso clínico que a gente viu, né, do tamponamento cardíaco. Mas eu gosto quando falo da ecocardiografia, dizer, né, que não vai ser um único exame ou uma única janela que vai nos dar o diagnóstico e todas as respostas que a gente procura, né? É claro que vão ter janelas ali que vão nos mostrar alterações relevantes para o nosso raciocínio clínico, mas é sempre importante a gente correlacionar o que a gente está vendo na tela do ultrassom com o que a gente está vendo no paciente, com a história clínica, né, com os demais achados, né? Então, a ecocardiografia, junto a outras janelas, né, nos permite fazer e conduzir muitos diagnósticos diferentes. O ultrassom, descendo, né, eu estou seguindo aqui a nossa figura do Michelangelo aí, no abdômen ali do Davi tem o uso do FAST, né? Aquelas 4 janelas ecográficas, né, para a gente procurar por líquido livre na pelve, né, no abdômen. E o uso dele no trauma veio aí certamente a substituir lavado peritoneal, uma prática relativamente comum, né, há 15, 20 anos atrás ou mais, e que hoje já não tem mais espaço aí no departamento de emergência, né, visto que a gente tem uma tecnologia aí já disponível que é muito melhor, né? E aí, falando em FAST, né, aquilo que eu falei de agregar os exames, a gente dificilmente faz só um exame,
Ah, não vou fazer só o abdominal, então só vou fazer as 4 janelas, para saber se tem líquido intraabdominal. Né? Não, a gente pode lançar a mão do FAST estendido, né? Que já entra na parte do pulmão. Né? Então, a vítima de trauma pode ter líquido no pulmão, mas pode ter líquido na barriga, né? Mas pode ter também um trauma torácico. Então, a gente faz um FAST estendido. E, obviamente, conforme for a apresentação do paciente, a gente vai fazer mais janelas, né? Mais aquisições. Isso aí de aneurisma de aorta, né? Como já mostrei aí no caso clínico também, né? Então, para diagnosticar aneurisma de aorta abdominal, né? Para saber se tem aneurisma de aorta abdominal, basta a gente ver se a aorta tem mais do que 3 centímetros de diâmetro. Né? A partir desses 3 centímetros, a gente já vai ligar um alerta forte aí para ver sobre essa hipótese diagnóstica, né? E tentar, de outras formas, né, ver, né, se tem líquido livre, ver a estabilidade do paciente. O paciente está chocado, vamos fazer o protocolo RUSH, né, que vai agregar ecografia vascular, com abdominal, com cardíaca, com pulmonar. E aí, chegando ali na região inguinal, falo para vocês também de acesso, né, de TVP, desculpa. Né? Então, a ecografia vascular vai além do acesso, então a gente pode ver também diagnóstico de TVP e os estudos que a gente tem de diagnóstico de TVP por ultrassom à beira do leito, confirmado depois com o padrão ouro, né? Pelo exame oficial de ecografia ou arteriografia, ou angiografia, eles são muito favoráveis, aí mostram uma alta taxa de acurácia do exame feito à beira-leito com profissionais, né, com um mínimo de treinamento. Né? São 2 pontos, basicamente, que a gente vai escanear para ver se tem TVP ou não, né? E que já pode direcionar aí, ó, se ele tem um TVP, será que não é um TEP isso aí que ele está tendo? Né? Já pode direcionar aí o nosso pensamento clínico. Aqui coloco, né, de torção testicular. Né? Eu tenho isso aí como um quesito a aprimorar, né, para fazer, e que certamente vou trabalhar nisso, né, porque agora fico num serviço onde disponho do ecografista ali para salvar dessas situações que a gente não tem tanto domínio, né? Mas, quem sabe, um outro dia não sou eu sem esse auxílio aí do especialista de imagem e vou ter que me virar também, né? E, como eu disse, as funcionalidades são inúmeras. A gente vai aí, né, de punção venosa, né? Punção de Schiller, monitorização, punção arterial para controle de pressão arterial invasiva, paracentese guiada por ecografia também, onde a gente pode ver, fugir um pouco das referências anatômicas, que são aquelas referências que servem para a maioria dos pacientes, né? E usar uma coisa que possa ser mais específica para o paciente que eu vou fazer a paracentese, que não que pode não ser, né, parte da grande maioria de pacientes que tenham que se submeter ao procedimento. Então, eu consigo, através da ecografia, guiar meu procedimento para um local onde eu possa fazer o procedimento sem necessariamente, sem implicar riscos, né, e com uma maior taxa de sucesso. Que mais? Tem artrocenteses, paracentese, toraxentese, bloqueio regional. Cara, fazer bloqueio com um paciente que está com dor, o cara quebrou a mão, está com todos os dedos quebrados, esmagados. Qual que vai ser a analgesia dele? Opioide sistêmico? Ele está com dor na mão. Vamos fazer um bloqueio, vamos parar com aqueles. Vamos anestesiar o segmento que ele está com dor. A gente não precisa ficar dando opioide no sistema nervoso central do paciente para tirar a dor da mão dele.
né? Então, bloqueios regionais, eu vislumbro assim, um grande futuro, assim, tem que ser ainda mais implementado nos serviços de emergência, porque os serviços que já têm esse tipo de assistência implementada mostra um grande avanço, né? E os protocolos, né? Protocolos, como falei, o Blue, né, que integra janelas pulmonares, protocolo de festa estendido, protocolo Falls, protocolo Rush. Né? O paciente chegou chocado. Da onde que é o choque? Não sei. Vou fazer aqui as janelas ecográficas, né? Coração, pulmão, cavo, abdômen, vaso, e dependendo dos meus achados, vou levar o meu diagnóstico mais para um lado, mais para o outro, conciliando sempre com a clínica apresentada. Né? A clínica é soberana, não é isso? E é verdade. Cada vez mais. Bom, segundo ato, casos clínicos, né? E aplicações do ultrassom. Realmente, o ultrassom ele vem mostrando que tem bastante utilidade, vem ganhando espaço, né? Mas nos leva à conclusão aqui da nossa conversa. Né? Se o ultrassom é tão bom assim, por que a gente não tem ele disponível sempre com a gente? Né? Porque a ultrassonografia é uma tecnologia disruptiva, é uma inovação que muda o patamar, né? Isso eu não tenho dúvidas. Né? Até 200 anos atrás, a gente não tinha nada para nos auxiliar praticamente na nossa avaliação médica. O estetoscópio surgiu por volta de 1800 e se manteve como única tecnologia, né, relativamente que agregava, né, relativamente alguma coisa ali ao nosso exame, à nossa semiologia, né, já conhecida, até surgir essas novas tecnologias, né, de raio-x e tomografia, né, e tudo mais, que a gente vê que são tecnologias que são muito boas, né, mas que têm seu preço também, né? A gente sabe que não é todo paciente que a gente vai ficar fazendo tomografia, né, à torta e à direita, quantas vezes quiser. Né? Então, a gente pegou uma tecnologia já existente, que é a ultrassonografia, e colocou ela em um nível de aplicabilidade, né? Considerando todo o perfil de segurança para o paciente, que ondas sonoras, né, tem. Né? E quando eu falo que são ondas sonoras, eu estou deixando implícito, né, que então que é um exame que não tem radiação, né, é um exame não invasivo, que pode ser repetido quantas vezes quiser, quanto tempo quiser, né, e praticamente da maneira que quiser, né, aonde quiser no paciente, seja ele porque está com uma unha encravada, ou seja porque está com um choque indiferenciado. Né? O ultrassom tem funcionalidades que vão me agregar função, agregar valor, agregar informação ao que a gente vai oferecer a esse paciente. E aí, o que eu coloquei para vocês, por que a gente não tem o ultrassom, então, inserido no nosso currículo médico? Né? Certamente, as cadeiras de medicina de emergência, que agora estão surgindo, né, se consolidando cada vez mais e se consolidando nas faculdades Brasil afora, certamente vão abordar o ultrassom à beira do leito. Mas o ultrassom ele pode ser aplicado em qualquer cadeira. Imaginem que sensacional que seria se vocês tivessem aula de anatomia, ao invés de também, né, de tão somente ver no livro uma foto de como é o rim em relação ao fígado,
em relação aos vasos, né, aos linfonodos e outros órgãos, né, como que é aquela figura 2D, como que ela se relaciona, né, no ultrassom, né? Poder ver o esquema de um sistema urinário, de um sistema vascular, né? Enfim, poder estudar isso no papel e depois, com o ecógrafo, né, trabalhar esse raciocínio espacial e entender como que o vaso entra nas estruturas, quais são os caminhos, quais são a relação, né? E isso aí, não só para o estudo de anatomia, né, mas eu gosto de citar anatomia, que é uma coisa que já tem faculdade fazendo, né, e já tem até congresso americano de uso de ultrassom no ensino de anatomia, né, você já acha na internet isso aí, né? Porque é uma funcionalidade que é aquela coisa que eu falei, se eu tivesse na faculdade e me falassem isso, me introduzissem esse assunto, essa possibilidade, né, e me mostrassem desde de então, né, os benefícios que o ultrassom poderia me trazer, né, eu tenho certeza que teria feito uma graduação diferente e seria um médico diferente também de muito tempo. Mas nem tudo está perdido, como eu falei, né? As coisas estão acontecendo, né? Eu não sei se vocês já conheciam aí a Lapocos, né? Mas a Liga da Unicinos de ultrassonografia Point of Care, né? Então, vem aí. Então, é uma alternativa, né? Quando a gente não tem a cadeira ainda, não, uma cadeira voltada objetivamente para determinado assunto, né? E tem pessoas querendo estudar esse assunto, a criação, o surgimento das ligas, né, vem exatamente suprir essa demanda, né? Então, já deixo aí a sugestão, né, de talvez vocês convidarem aí Lapocos, né, para dividir um pouquinho o conhecimento e o trabalho deles com vocês aí, né, da Liga de Medicina de Emergência. E aí, pessoal, vou me encaminhando aqui para o final, já fechando aqui nos meus 56 minutos, para mostrar para vocês isso, né? O ultrassom que a gente conhece do aparelho, da sala do ecografista, aquela máquina pesada, né? Grande, cheia de botão, cheia de coisa, que só de olhar ali já dá até medo, né, de tocar, vai que você aperta alguma coisa e quebra, né? Que muitas vezes precisa de uma sala só para ela, porque a sala tem que ficar refrigerada e tem que ser cheia dos cuidados, dos gueri-gueri, que a gente acha que é coisa de ecografista, né? Aquilo ali, ela continua existindo e continua tendo suas aplicações. Mas a gente já está num tempo onde a gente pode ter o ultrassom na palma das nossas mãos. E através desse dispositivo, né, que a gente possa levar no bolso, né, para, quando estiver avaliando um paciente, não ter nenhuma desculpa de não lançar a mão da insonação como quinto pilar do nosso exame físico. Então, quando eu pergunto para vocês que tipo de médico você quer ser, eu não estou buscando uma resposta objetiva, tá? Eu estou querendo causar uma provocação para a gente ver que o médico que fica longe, que fica, né, vai pedir os exames, que fica fazendo registros, ele é importante, essas características, né? Ter esse componente, uma vez que a gente não pratica mais a medicina do jeito que praticava 1000 anos atrás, né? Então, hoje, pela própria segurança do paciente, o fato de você ter um registro bem feito, né? Ter informação integrada, né? Lançar mão da tecnologia disponível, né, para responder às perguntas, né, para prestar uma melhor assistência para esse paciente, tudo isso é válido.
ninguém está falando que ninguém precisa fazer isso, né? Agora, em algum momento desses últimos anos, né, século, a gente deixou de lado, né, a beira do leito para poder se dedicar praticamente exclusivamente a isso. Sempre se questionando, queremos um atendimento mais humanizado, né? Mas se questionando que, se a gente for para a beira do leito com o nosso estetoscópio e as nossas mãos, da maneira que a gente vem formando a nossa sistematização de raciocínio clínico, cada vez mais pautado em exames, né? E deixando de lado essas nuances do exame físico, né? Que era o estado da arte em outras épocas, né? Onde o médico bom era aquele que conseguia reconhecer um sopro só de tocar no tórax do paciente, né? Essa arte ela já foi perdida, né? Dificilmente a gente vai conseguir recuperar do modelo que era antigamente, né? E o ultrassom ele vem exatamente não só a nos colocar de volta na beira do paciente, não porque torna o atendimento mais humanizado, não porque a gente quer fazer um contraponto à sistematização e informação e muleta, né, e apoio nos exames complementares, mas sim porque a gente tem a real possibilidade de, estando à beira do leito do paciente, ter as respostas que a gente procura em tempo real e sem causar dano para o paciente. Porque se para a grande maioria das perguntas que a gente tem, ondas sonoras podem nos dar as respostas, não tem por que a gente ficar punindo os nossos pacientes com doses massivas de radiação para alcançar essas mesmas respostas. E se, assim como o jovem Rob, lá no início do século XI, atravessou toda a Europa numa jornada em busca de um conhecimento mais avançado, de um conhecimento mais aprimorado, eu espero que vocês também, que estão iniciando a jornada em busca do conhecimento médico, não se restringam a padrões ou a hábitos institucionais ou de outros, né? Que vocês tenham, a partir de agora, um início nessa longa, demorada, mas muito prazerosa e com resultados bastante positivos, jornada em busca do POCUS, em busca do ultrassom, da aplicação do ultrassom à beira-leito. Porque a revolução do ultrassom é essa aí, é botar o paciente de volta do lado da beira do leito do paciente, é tornar o atendimento mais humanizado, é poder permitir que o tempo que o médico fique com o paciente traga não só o conforto e o senso de apreço do paciente em relação ao atendimento, mas que traga também as respostas clínicas que a gente procura, né, de forma segura, de forma rápida, né, e de forma efetiva para prestar uma assistência de qualidade, uma assistência point of care. Então, né, eu acho que o POCUS ele pode sim levar o médico de volta à beira do paciente diante de todo esse contexto e sempre que eu olhando aí inspirado na carruagem que faz lembrar, né, como eu falei que era o atendimento do barbeiro cirurgião, que era um pouco médico, bem pouco, né, e muito mais showman, né, no sentido de fazer, né, chamar a atenção para poder também se apoiar no que tinha e fazer a venda do elixir ou de curas milagrosas, né? Mas no sentido de que tornava o atendimento, a assistência médica, né, a vida do médico barbeiro, talvez
muito mais divertida do que a do médico em si, né? Que era aquela figura mais sisuda, que cobrava caro e só fazia sangria, né? Diferente do barbeiro cirurgião, né? Que tinha ali a emoção ali do momento, né? Eu acho que foi o primeiro médico emergencista. Eu sempre falei que a medicina de emergência foi a primeira especialidade médica que surgiu, né? Surgiu no momento que o primeiro homem da caverna deu um topão com o dedão numa pedra. Ali, o outro homem da caverna que prestou atendimento, né, já estava praticando medicina de emergência, né? Então, do mesmo jeito que o barbeiro cirurgião usava essa medicina de emergência associada, né, a um fator de diversão, né, o ultrassom também traz isso, porque é muito legal a gente poder tirar do bolso uma maquininha que vai permitir com que a gente veja dentro do nosso paciente o que está acontecendo em tempo real, né, de maneira segura, né, e o melhor de tudo, nos trazendo respostas. Então, a mensagem final é: integrem o ultrassom, né, desde sempre. Já deveria estar integrado na formação de vocês, mas nunca é tarde para começar. Então, procurem material, coisa que já tem amplamente disponível. Eu vou conversar com a Pâmela para fazer um apanhado interessante aí das minhas sugestões, né? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais e já se aprofundar, né? E busquem ultrassom. Não tem nenhuma situação, a não ser que você pegue o transdutor e dê na cabeça do paciente, onde o ultrassom vai fazer mal para ele, tá? São ondas sonoras, sem radiação, que, na pior das hipóteses, você só não vai conseguir fazer uma boa aquisição de imagem, né? Mas quanto mais fizer, quanto mais tempo se fazendo o exame, mais familiarizado não só com o equipamento, mas também com a imagem e com a formação, com o trabalho tridimensional da imagem do ultrassom, né? Uma vez que a gente treina minimamente nosso cérebro para isso, né, a gente muda a nossa maneira de prestar assistência médica, né? E aí é a foto junto com o pessoal da FURG aí da jornada, né? Um abraço virtual aqui, já que eu não posso estar com vocês, né? Assim que tudo isso acalmar, a gente já deixa engatilhado aí um workshop de ultrassom, né? Aula teórica virtual para agilizar e hands-on, né? Full time presencial aí para poder trocar experiências, tá? Fecho aqui, finalizo minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Fico aí aberto a críticas, sugestões. Como falei, foi um produto novo, né? Uma abordagem nova ao tema de ultrassonografia, ao tema POCUS, para fugir um pouco, né, das aplicação, da aplicabilidade em si e tentar despertar, né, nos graduandos esse interesse aí para essa tecnologia e esse estilo de assistência, né, que vai dominar não só os serviços de emergência, mas os consultórios médicos e, num futuro não muito distante, desbancar o estetoscópio por completo. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas são verdades difíceis de engolir realmente, né? Mas com o ultrassom, né, o esteto aí fica realmente em segundo plano, até porque já existe ultrassom com esteto acoplado e inteligência artificial no meio disso tudo, né? Então, né, quem digitar aí no YouTube Cosmos, com K, Cosmos Ultrassom, vai poder saber um pouquinho aí do que eu estou falando, que está cada vez mais, como eu falei, uma tecnologia disruptiva, né? Então, o ultrassom, apesar da gente já conhecer há um tempo, o tipo de aplicação que a gente está dando e a tecnologia que está sendo agregada ao velho equipamento, né, está transformando isso, está levando isso tudo para um outro patamar. E é isso. Muito obrigada, Varela, pela aula.
Aqui na FURG o pessoal valoriza muito esses aspectos históricos, assim, a gente tem um professor que até escreveu um livro, não sei se você conhece o Sparvoli, e acho que é da Mandrágora Penicilina, o nome do livro dele, que é sobre a evolução na medicina, é bem interessante, né? Achei muito legal a abordagem histórica, assim, do livro, né? Mas que tem um filme também, para quem quiser Ah, assistir. o filme está na Amazon, mas eu não Tá na queria falar Amazon. isso porque o livro é tão mais maneiro. Eu O acho livro é até que o tão filme é maneiro. diferente, a história, na verdade, é um pouquinho É, hollywoodizado, né? O livro é mais puxado para a medicina mesmo, no é. caso. Muito obrigada pela aula. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu tenho uma, mas não é muito a ver com a aula dessa vez. Vamos É que lá, se assim, souber de responder. é porque eu acho que foi o primeiro caso clínico, que a paciente era jovem, chegou com dor abdominal, aí o professor falou que daria analgesia assim que ela chegou na, na emergência, né? E aí, a dúvida que veio foi a seguinte: em que momento eu dou analgesia para esse paciente, quando ele chega já com dor? Porque no ATLS, eu lembro de ter lido que você tem que dar analgesia, mas não a ponto de camuflar os sintomas. Só que, não sei, eu estou perguntando agora, né? Porque aproveitar que eu sou nova, eu posso fazer esse tipo de pergunta. E Não, aí, assim, tem as escalas, né, de analgesia. Tem analgésicos, anti-inflamatórios, opioides, né? E dentro de cada classe, a gente faz com o paciente se ele está com dor, ou eu claro, primeiro tenho que fazer uma avaliação? não, a gente faz a analgesia. Uma coisa uma das poucas coisas que a gente faz e faz muito bem é a analgesia, né, no departamento de emergência. Então, não tem por que o paciente ter dor, né? Quando a gente está falando em sedação, já muda um pouco de figura, né? Dependendo do contexto clínico, né? A gente, além de fazer analgesia, a gente vai também sedação, né? Um paciente que está muito agitado, por exemplo, precisa ser sedado para fazer algum exame, né? Ou para não pular da maca, né? Aí a gente tem que ter mais cuidado, dependendo do contexto, porque se for um paciente neurológico, a gente vai optar por um sedativo que tenha uma ação menos duradoura, né? Para que a gente não perca de mão por completo esse paciente, né? Ou buscar a sedação com agentes reversíveis, né, ou de menor duração para poder controlar. E aí, nesses casos, assim, até antes de sedar, a gente conversa. Antes de sedar, vamos fazer a avaliação neurológica, né? Vamos ver como é que está a pupila, já que muitas desses sedativos, né, altera ali a avaliação pupilar. Então, mas a sedação a gente tem um cuidado diferente, né, por rebaixar o sensório, é, induzir o rebaixamento de sensório, né, muitas vezes. Mas a analgesia é sempre, a indicação enquanto o paciente espera, tira a dor dele. Eu Então, queria Então, a fazer uma primeira coisa é observação. garantir o conforto do paciente. sempre. Tá. Queria fazer uma Obrigada. observação enquanto aluna. Não sei se o Varela vai concordar comigo, Thaisa, mas é uma dúvida que eu tinha também no começo da minha formação, essa, né? Se a gente der remédio para o paciente, vai sair o sintoma. Mas a verdade é que muitas vezes os sintomas são inespecíficos, sabe? O paciente te fala dor abdominal e você aprendeu em sêmio que a dor abdominal da pancreatite é em faixa. Só que ele vai te dizer que é uma dor enfacada que começa no hipocôndrio esquerdo e vai para as costas, entendeu? E aí aquilo tudo, depois que você pega o raciocínio clínico, muitas vezes a dor do paciente com a característica que ele te fala mais te atrapalha do que te ajuda. Porque a gente acaba no começo da formação ficando com essa visão de, eu vou ver certinho como tá a dor e ele vai me falar para onde vai. Mas dor abdominal, você vai ver assim, é quase até AVC da dor abdominal. Tô brincando, mas assim, o diagnóstico diferencial disso é muito grande, entendeu? Então, não sei se o Varela concorda comigo, mas eu, pelo menos ao longo da formação, estou aprendendo a pensar que, assim, o paciente te dizer onde está o problema dele já é um indicativo bom que você já pode começar a ir tratando, enquanto você vai descobrindo o que ele tem, né? E isso é um princípio grande da emergência, né? Então, não sei se o Varela concorda, mas é a minha Ah, visão, porque eu pensava a mesma ah, coisa que você. ah, acho que é bem isso aí mesmo, Pamela. E como você falou, né? Ainda mais na emergência, né? O paciente não chega, estou com pancreatite. A gente aprendeu
doenças, né? Ah, tem apendicite. O que te trouxe aqui hoje? Ah, é que eu tô com apendicite, aí vinha vendendo. Não. Vai ter aquela dor, às vezes é uma coisa, faz o exame e não tem nada, vai para casa e volta, né? O fato de ir e voltar já é um. Enfim, então, assim, a gente vai vendo e muitas vezes é o que nos resta fazer, tratar sintoma, né? Porque o paciente que chegou ali tem uma apendicite, mas no exame ainda não localizou a dor. Fez a ecografia ou fez um exame de sangue que não mostrou nenhuma alteração ali que tivesse. Fez uma analgesia, aliviou a dor. O paciente vai para casa vai para casa com a prescrição de analgésico. E aí o paciente ele tem uma vontade de querer saber o que ele tem, né? Tá, mas o que eu tive? Né? E a gente tem o ímpeto também de querer dar um diagnóstico para ele. Afinal de contas, a gente é médico. A gente tem que saber o que está acontecendo. Né? E não é. Às vezes o paciente chega, né, desse quadro descrito e eu libero o paciente falando: o senhor veio com uma dor abdominal. Agora, o seu exame físico mostra isso, seu exame de sangue mostra isso, né? Você respondeu bem aos remédios. Não vejo risco em te liberar, usa essas medicações, né? Se sentir tal sintoma, usa isso, se sentir tal sintoma, usa isso. Se acontecer determinada coisa, volta para a gente reavaliar. Se tomar essa medicação e o efeito esperado não acontecer, volta para a gente reavaliar. Se surgir febre, volta para reavaliar. E o paciente volta, a gente repete exatamente os mesmos exames e tem resultados totalmente diferentes. Né? Foi errada aquela primeira atitude? Não.